que para nós, pessoas cristãs, não é apenas a luta pela terra, mas dentro do processo histórico da luta de classes, a luta pela terra faz parte de um projeto de uma nova sociedade. E esse projeto de uma nova sociedade já foi construída, se eu posso citar a Sagrada Escritura, a Bíblia, a partir do processo histórico da luta de classes entre o Estado egípcio e a classe camponesa sem terra, escrava no Egito. E nesse processo de luta de classe, Deus se colocou do lado da classe camponesa e se colocou contra o Estado. Porque o Estado é resultado de uma sociedade de classes para beneficiar a classe economicamente dominante e reprimir as classes subalternas. Então, essa opção de classe que Deus faz no Egito, ela conduz a luta pela terra para a Palestina. E ao chegar na Palestina, Deus comanda o processo da tomada da terra, e a primeira coisa que fazem, tomam as cidades, cidade de Jericó, cidade de Ai. E a gente se pergunta, mas por que eles vão tomar a cidade se eles querem a terra? Acontece que na cidade vivia o rei, o aparato do Estado. Então, primeiro, para conseguir a terra e conseguir a nova sociedade, tem que tomar o poder político e exterminar com o Estado. Tomaram o Estado, exterminaram o Estado e construíram um novo modo de produção, onde a terra, o meio de produção, está sob o controle do coletivo e não é propriedade privada, porque a terra foi distribuída para as tribos, está sob o controle do coletivo. Então, o projeto da Terra Prometida é um projeto de uma nova sociedade, onde não tem propriedade privada dos meios de produção, portanto não tem classes sociais e também não tem Estado, e também não tem templo, porque os templos, na antiguidade até hoje, sempre têm a função de legitimar a sociedade de classes, e portanto a propriedade privada. Então esse projeto da Terra Prometida é um projeto de uma nova sociedade, onde as pessoas são iguais, e só se é igual quando se tem o controle dos meios de produção. Agora, eu queria falar principalmente de um palestino chamado Jesus de Nazaré. No Antigo Testamento, Deus se coloca do lado da classe camponesa para comandar o projeto da construção de uma sociedade sem classes. No Novo Testamento, ele radicaliza e ele mesmo se torna a classe camponesa, num camponês sem terra, palestino, chamado Jesus de Nazaré, que tem como projeto dessa nova sociedade o que ele chama de Reino de Deus. E se ele fala do Reino de Deus, ele está falando contra o Reino do Mundo, que na época era o Império Romano e que hoje é a sociedade capitalista. Portanto, o projeto do Reino de Deus é um projeto de uma nova sociedade, onde as pessoas são irmãs e irmãos. Na igreja as pessoas se chamam de irmãos e de irmãs. E quando é que se pode ser irmão e irmã? Somente quando os meios de produção estão sob o controle da coletividade. É isso que a primeira comunidade cristã faz em Atos, capítulo 2, capítulo 4. E também no texto de Mateus 19, do jovem rico, onde Jesus diz, tá bom, cumpriu os 10 mandamentos, agora só falta mais uma coisa: reparta os meios de produção. Aí isso ele não quis.
Então, um grupo de empobrecidos cria, dentro de uma sociedade de classes, uma sociedade sem classes, de iguais: mulheres, escravos, estrangeiros, sem terra, sem teto, marginalizados da sociedade romana, contestando a sociedade de classe a partir da fé do Cristo ressurreto. Então, no Novo Testamento, Javé radicaliza e se torna camponês sem terra palestino, que cresceu e provavelmente também nasceu em Nazaré, e ele mesmo se torna classe camponesa, para continuar o projeto da classe camponesa do Antigo Testamento, que é uma sociedade igualitária, onde os meios de produção estão sob o controle da coletividade, portanto não tem classes sociais, não tem Estado. Pode ler o Novo Testamento, não tem uma palavra nos Evangelhos onde Jesus diz o Estado tem que ser assim, porque o Estado é resultado da sociedade de classe, para beneficiar uma classe e em detrimento de outra. Por isso, no orçamento do Brasil desse ano, 47% do orçamento vai para os bancos, para beneficiar quem já tem, e vão tirar de quem não tem 35% do Bolsa Família, para dar para quem tem. Então, essa é a função do Estado. E no Apocalipse, que é um livro profético do Novo Testamento, capítulo 13 diz bem claro que o dragão deu poder para a besta. O dragão é o diabo, a besta é o imperador. Quer dizer, o Estado não tem legitimidade, porque ele é resultado de uma sociedade de classes. E o projeto de Deus é o projeto em que nós somos iguais, irmãos e irmãs. Isso só é possível com a eliminação radical da propriedade privada dos meios de produção. Portanto, não vai ter classes sociais, não vai ter Estado e também não vai ter templo. Porque Jesus disse que esse templo de Jerusalém tem que ser destruído, porque ele estava a serviço da sociedade de classes. Assim como hoje, as estruturas das igrejas estão a serviço do capital. Então, se Jesus fala do projeto do reino de Deus, uma sociedade não classista, não capitalista, ele está dizendo que isso é um outro projeto em oposição ao projeto do mundo, que hoje é o capitalismo. Então, a Bíblia nos ensina que o sonho de Deus, que ele chama de reino de Deus, é uma sociedade de irmãos e de irmãs, onde não vai ter guerra, porque não vai ter classes sociais e também não vai ter Estado. E, em vez da religião, vai ter o Evangelho, porque a religião é acomodadora ao sistema de classe, mas o Evangelho é insurgente e revolucionário. Por isso Jesus foi para a cruz, segundo Lucas capítulo 23, como alguém que subleva o povo, alvoroça o povo, diz para não pagar imposto ao Império Romano, e diz ser o Messias, o Rei, e ensina. Por isso ele foi crucificado. E o resultado é um grupo de pessoas marginalizadas, empobrecidas, que trabalham com suas próprias mãos, constroem, em oposição à sociedade escravocrata, uma sociedade de irmãos e de irmãs, onde os meios de produção estão sob o controle do coletivo. Então, este é o sonho de Deus. E nesse sonho, a luta pela terra palestina está incluída. Porque dentro da luta pela terra está o projeto de uma sociedade sem classes sociais. E aí nós vamos ser irmãos e irmãs, criados à imagem e semelhança de Deus. A nossa tarefa é nos organizarmos para não apenas tomarmos o aparato do Estado para extingui-lo, mas também tomarmos, a partir dos empobrecidos,
a partir da classe que trabalha com suas próprias mãos, tomarmos a direção das igrejas, porque se nós não tomarmos as direções das igrejas a partir da paróquia, nós vamos ter uma cobra picando o nosso calcanhar nesse projeto de construção dessa nova sociedade não classista e não capitalista. Precisamos ocupar todos os espaços. E quem diz para fazer isso é o próprio Cristo, porque Ele quer, junto conosco, construir o reino de Deus, onde não tem classes sociais, não tem propriedade privada dos meios de produção. Só assim nós vamos ser iguais. E que o sonho do palestino camponês sem terra, Jesus de Nazaré, possa nos iluminar em nosso sonho por uma nova sociedade sem classes, onde não tem mais propriedade privada dos meios de produção, sem Estado e sem templo, mas que no lugar do templo nós coloquemos o Evangelho insurgente e revolucionário, porque essa é a nossa tarefa a partir do batismo, participar da construção do reino de Deus. Que esse sonho que Jesus chama de reino de Deus, que o povo andino chama de Sumakausai, bem viver, que os vários povos africanos chamam de Ubuntu, que o povo guarani chama de Terra Sem Males, possa nos iluminar e nos unir na luta pelo projeto de uma nova sociedade igualitária e justa. Que Deus, chamemos como chamemos Jesus Cristo, chamemos Allah, como os povos indígenas chamam, vários povos chamam de forma diferente, chamemos como chamemos, mas Ele quer uma nova sociedade igualitária. E que este camponês palestino sem terra possa nos iluminar e nos dar força na luta pela terra, que faz parte do grande projeto da nova sociedade igualitária que nós estamos, como trabalhadores e trabalhadoras, como muçulmanos, como cristãos, e também pessoas do povo judeu que são contra o massacre, e outros povos possam se unir nessa luta pela justiça. E não esquecendo, o Império Egípcio caiu, o Império Assírio caiu, o Império Babilônio caiu, o Império Grego caiu, o Império Romano caiu, o Império Inglês caiu, e o Império Estadunidense também vai cair, porque ele usa Israel como cunha na sua política, na sua geopolítica, para impedir o avanço dessa nova sociedade que nós, como trabalhadores e trabalhadoras, sonhamos. E a luta pela terra do povo palestino faz parte desse projeto da construção da nova sociedade.